Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, reunidos e unidos em teu santo nome, invocamos aqui a tua santa presença, Senhor, na forma dos espíritos amigos, sábios, benevolentes, na forma das energias mais puras, para que possamos, Jesus, ser aliviado do peso que sobrecarrega nossos frágeis ombros e também incluído sob as luzes da tua verdade santa. Abençoe esta casa espírita, cubra de bênçãos, Senhor, todos aqueles que de onde vieram e como vieram se encontram nesta casa. Possam receber a tua paz e, acima de tudo, Senhor, a sagrada energia de tuas santas verdades em seus corações. Abençoai, Jesus Cristo, aqueles que não puderam, não conseguiram aqui chegar, ou aqueles que não quiseram, por escolhas infelizes da matéria. Abençoai aqueles que são contrários ao Espiritismo e têm-nos como inimigos. Não sabem o que fazem por não conhecê-lo, Senhor. Mas derrame tua luz de verdade e esclarecimento, e no momento que as dores avolumarem suas almas, estaremos aqui com os braços abertos para acolhê-los em tuas santas verdades. Amado Jesus, estenda estas bênçãos santas e sagradas ao lar, família e familiares de cada companheiro e irmão que aqui se encontram. Iluminai e abençoai os trabalhadores desta casa espírita, e assim, neiro Jesus, possamos, fazendo a tua verdade, espelhando a tua imagem, nessa grandiosa tarefa, entre os dois planos, e o auxílio na caridade e na fraternidade. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento também seja transformado no precioso medicamento. Abençoai as mãos de todos aqueles que de alguma forma participaram de que este alimento chegasse até a nós. Estenda tuas mãos santas, Jesus amado, neste caderno de prece, e em cada nome que aqui se encontra. Aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo, a fortalecerem, a buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Iluminai, Senhor, cada recipiente com seu líquido precioso, e que esta luz, sobrecarregada de energia, possa transformar esta simples água no mais precioso medicamento. E ao ingerir, ou passarem suas dores ou feridas, possam os irmãos encontrar a melhor e a cura do corpo físico e espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, rogamos por misericórdia, Senhor. Estenda tuas bênçãos santas e sagradas à colônia Santa Marta, aos hospitais, creches, presídios, orfanatos, asilos, manicômios, onde houver um gemido, onde houver uma dor, onde houver as trevas da ignorância, da maldade, lá esteja, Senhor, a tua presença de amor, de verdade e de vida eterna. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos compreender, entender que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e através da caridade possamos auxiliar-nos mutuamente nesta grande jornada em rumo à regeneração de nós mesmos e viver, construir a fraternidade do amor. Amado Jesus, iluminai nosso país querido, esta nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Ilumine, Senhor,
nossos governantes sérios, vê a condição de cada um da responsabilidade de viver e fazer seus compromissos assumidos ainda no mundo espiritual. Rogamos, Senhor, que estenda estas bênçãos sagradas sobre toda a humanidade. E assim, Jesus Cristo, principalmente nos países que se encontram com os conflitos bélicos, por misericórdia, Jesus, pacificai o coração de seus governantes e de seus povos. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, e temos como única finalidade o Evangelho de Jesus Cristo e a evangelização em Jesus Cristo. Não é questão de religião. Muitas vezes as pessoas chegam numa casa espírita, ou qualquer templo que seja, sob dominação ou denominação religiosa, e acreditando que o Espiritismo vai lhe cobrar para que ele se converta em espírito. É um engano muito grande. Não precisam temer, porque o Espiritismo não tenta convencer ninguém. Sabe por quê? Porque nós espíritas sabemos que quem convence a cada um chama-se o inevitável tempo. O tempo é o dono da verdade. O tempo é o dono que faz as transformações na individualidade de cada ser. Quantas opiniões, certezas você já teve que engolir e modificar, não é? Quantas desses últimos tempos? Eu adoro um dos exemplos extraordinários, sabe? E acontece com todo mundo, quase todo mundo, né? Para não generalizar. Vocês me perdoem, mas toda hora eu vou ter que beber um pouquinho de água, porque minha garganta está muito seca. Né? Senão agora ela começa a falhar e ficar mais rouca. E é tipo aquela pessoa que tem um ciúme exacerbado do seu cônjuge, né? Seu namorado. E é aquele ciúme possessivo, que fala que mata, que morre e tal. Vigia tudo. Vive no inferno astral por causa do ciúme. Se a pessoa está olhando para cá, ela já fica caçando o que tem lá. E aí, se ela ver uma pessoa que agrada aos olhos dela, não quer dizer que ela está agradando o outro, não, né? Aí acabou. Você está olhando para aquela mulher? Você está olhando para aquele homem? Né? Eu compreendi isso uma vez, muitos anos atrás. Eu estava em Caldas Novas, né? Na época eu estava namorando, né? Não era com a minha esposa atual. Não é. Aí, e eu nem era espírita, né? E eu estava nas bordas da piscina, e essa minha namorada, pretensa namorada, né? Bem dizer, estava olhando assim, com os olhos fixos para um lugar. E aquilo me incomodou, né? Eu olhava, mas... Aí eu olhei para lá, tinha um rapaz, sob a minha opinião, bonito, né? E aquilo foi me incomodando, mas eu sei, foi meu desequilíbrio íntimo, mas a obsessão, a perturbação espiritual. E aí, eu pensei assim, rapaz, é melhor não sair daqui, porque senão eu vou discutir com essa mulher. De falta de respeito, ela ao meu lado, fica encarando outro homem. Aí eu falei assim, vamos tomar alguma coisa, comer alguma coisa lá? Vamos, saímos de lá e fomos. Aí eu pensei, eu falo ou não falo? Não, eu fiquei com vergonha de falar. Foi a minha, graças a Deus. Eu não tenho vergonha hoje de falar isso. Mas graças a Deus, aí
Eu nunca toquei no assunto com ela, na época, né? Nunca mais vi. Mas nós viemos para Goiânia. Depois saímos outras vezes, né? E um dia ela estava sem óculos e sem lente. E eu estava a uns 3 metros dela e ela não me sabia quem eu era. Entendeu? Ela estava sem óculos, sem lente na piscina. Ela não estava vendo nada. Meu pai morri de ciúme, achando que ela estava vendo. Então, isso eu estou dizendo porque nós vamos falar hoje de uma coisa muito interessante. Você já ouviu a palavra assídia? Você já ouviu a palavra assídia? Pois é. Não é uma palavra nova, mas é uma palavra que designa-se muita coisa. E está acontecendo, e existe uma pandemia de assídia no planeta Terra. Principalmente não, no núcleos religiosos, nas igrejas e nas religiões. Sabe? Essa palavra não tem, ela não está na Bíblia, mas as consequências ou as denominações desta palavra está na Bíblia. E como nós vamos falar da fé religiosa, condição da fé inabalável, e essa palavra encaixa-se como uma luva para nosso entendimento. Não é? Assídia, ela é uma palavra que deriva do ácido, então é uma palavra corrosiva. Compreende isso? Então, por aí você já começa a entender essa situação. Assídia é uma palavra derivada do grego, que diz que também em suas expressões fala falta de cuidado. A falta de cuidado que traz a corrosão, o ácido. Lá no Antigo Testamento, diz-se na Bíblia que o Senhor, falando para uma igreja, Deus disse assim: vocês não são frios nem quentes, são mornos. E morno é intragável e me dá vontade de vomitar vocês. Caracteriza, sim, a palavra assídio. Nós estamos vivendo, e nós agora vamos falar das derivações e do que esta palavra específicas em nossas atitudes. Nós, principalmente na nossa atualidade, depois da pandemia, eu acredito que foi uma orquestra sinfônica das trevas para modificar a humanidade em suas atitudes, personalidades, principalmente diante da fé de Deus, e que deu certo para as trevas. Porque a humanidade religiosa, as pessoas religiosas, esfriaram-se. Esfriaram. Continuam a acreditar em Deus, continuam a acreditar em Cristo. São devotos, fazem compromissos religiosos materiais. Justificam as suas formas de devoções. É um outro exemplo de assídia. O jovem chegou a Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu preciso para ser salvo? Jesus falou: cumpre a lei de Deus, está no decálogo, nos 10 mandamentos. Eu já cumpro. Isso já é uma obrigação, um dever cristão cumprir os 10 mandamentos. Agora, se você quer ser perfeito e encontrar a vida eterna, vá, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. O que o jovem fez?
Ele, ele não tinha a fé nesse ponto. Porque a fé que aquele jovem tinha é uma fé materializada. É uma fé de troca de objetos. É o toma lá da cá. É a fé de ritual. É a fé de devoção material. É a fé do dízimo. É a fé de que eu vou contribuir muito para que Deus me dê 100 vezes mais. É a fé palpável. Porque ele olhou para Jesus, baixou a cabeça, preferiu ficar com a fé material, com seus bens, do que aceitar a coragem da fé daquilo que não se vê. E retornou para a sua vida normal. Compreende isso? Então, o mundo está lotado de pessoas que estão praticando a assídia. Esses aí são uns exemplos, velho. E nós possamos pensar qual é o grau dessa participação que eu estou vivendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, preste atenção. A fé religiosa, condição da fé inabalável. A resistência do que não crê, convenhamos, se deve frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. Olha só. A grande maioria, a multidão na humanidade, ela não está crendo, né? Não é porque ela não está conseguindo desenvolver a sua fé, mas é pela forma, olha só, a grande maioria, não são todos, é pela forma que as religiões estão apresentando as condições da fé. E nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Porque nós, as religiões na humanidade, elas são impositivas. Não tem explicações, apenas imposições. Você tem que acreditar por acreditar. Se nós pegarmos as grandes religiões, as maiores no mundo, nós vamos ver que seus líderes, nas suas constituições, são infalíveis. Compreende isso? Mas ele é humano. Mas como um ser humano é infalível? Não erra. Não tem. Só se ele fosse Deus. Tanto é que o jovem chegou em Jesus e falou, bom mestre. Ele falou, por que me chamas bom? Só Deus é bom. Ou disse, ele ainda acreditava ou quis mostrar para nós que perante o Eterno ele ainda tinha imperfeições. Para mim ele não tem imperfeição. Para mim Jesus Cristo é. Mas ele nos mostrou essa verdade. Então são palavras dele, não minhas. Então nesse processo acontece uma coisa muito séria. É de que nós estamos vendo verdades e somos condicionados a não aceitá-las, a não vê-las. Compreende isso? Aí fica a fé abalada. Entra a incerteza, a dúvida. A fé necessita de uma base. E essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Uma das coisas mais interessantes é nesse aspecto que nós estamos vendo no processo da evolução da sensibilidade da criatura. Não só nos
nas crianças que estão nascendo, mas também em algum momento, em qualquer etapa da vida, a sensibilidade no adulto. Quando chegam estas sensibilidades, ou a criança traz no seu processo de evolução, e nasce com essa antena parabólica mental mais expansiva, ela sente coisas que aqueles que não têm a sensibilidade não sentem. Então eles passam a ser seres à parte e passam a diagnosticá-los. Alguns recebendo rótulos, broches e crachás. Entende isso? Então, o processo não é doença nem enfermidade. É expansão da consciência, expansão do espírito. Compreende isso? Até brinca-se muito, e dizem que da década de 70, 60, 70, 80, quando falava assim, psicólogo para criança, ia atrás da porta pegar. O psicólogo. Era o cinturão, né, a pinhola, né? A criança consertava imediatamente com esse psicólogo. Entende? Chamava-se correção, educação. Então, um dos aspectos da problemática hoje da fé é que muitos estão vendo e percebendo situações extra-matéria, porque têm avantajado as suas percepções extrasensoriais, mas eles não têm base para aceitar e não são educados para compreender. Pelo contrário, são intimados a entender que aquilo é uma coisa extremamente perversa e ruim. Quantas pessoas procuram para dizer que quer fechar a mediunidade? E vai em alguns lugares e fazem esse fechamento de mediunidade. E em um futuro não tão distante, aquela energia mediúnica transforma em crises de loucura, de epilepsia, crises de personalidade, crises de ansiedade, crises de depressão, crises de auto-extermínio, de autopunição, de automartírio. Isso são sintomas da assídia. Até machucando a si próprio, até buscando autoextermínio através do suicídio. Isso são as expressões da assídia. Não cuidou de si e entrou no colapso corrosivo dos pensamentos edificantes que controlam a nossa vida carnal. Está vendo, mas está condicionado a não aceitar o que vê. Está percebendo, mas está condicionado a não aceitar o que está sentindo. E aí, estas situações transformam-se em diagnósticos que transformam-se em um precioso cliente para o resto da vida, em médicos e laboratórios. É um bom negócio. Não é um bom negócio para quem sente. Por quê? Porque estes medicamentos cada vez vão ficando mais fracos, porque o corpo vai absorvendo-os e ocasionando maior problemática. E para não dizer que para só por aí, essas pessoas que escolhem esta via torta, em alguns casos torta, em alguns casos, não estou generalizando. Algumas pessoas, sim, têm esses estudos, mas buscar esses diagnósticos recebem prêmio. Não é ruim, não. Recebe um LOAS,
uma aposentadoria precoce, auxílio-doença, recebe vantagens para entrar em faculdades, recebem desconto até de 30% para comprar carro novo. Entende isso? Só que nós temos que compreender que o fator energético, psíquico, espiritual, que passa a desagregar o campo das emoções, é um curso longo, não para com medicamento. É a mesma coisa de você tampar a fumaça. Quando você retira o pano, a fumaça sai. Compreende isso? Não passa. Ele apenas oculta, né, a causa e os efeitos. E o processo energético, e tudo isso é energia, vai aumentando. Então, buscar uma base sólida para a compreensão do ser, matéria, espírito, vida eterna, é a segurança que cada um tem. Mas para isso, precisa se cuidar com zelo. Não entrar nessa assídia disfarçada de religiosidade, de religião. Para acreditar não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não pertence mais a este tempo. É precisamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos. Porque aquele que quer impor-se, exigindo ao homem a renúncia ao raciocínio e ao livre-arbítrio, olha só, a fé praticada em alguns núcleos religiosos, ela não permite a pessoa raciocinar e nem usar o seu direito de livre-arbítrio. Aí ocasiona, então, a descrença. Ocasiona essa pandemia de assídia que assola a humanidade, porque a pessoa passa a ter, então, uma frequência espiritual relativa. Uma frequência espiritual relativa. Apresenta-se líderes religiosos bem-sucedidos. Tem que andar em carros importados, tem que ter templos luxuosos, e busca ofertar a riqueza material. Olha, você não pode fazer sexo antes do casamento. Olha, você não pode fazer isso, fazer aquilo. Quando pergunta se o espiritismo proíbe, não. Ah, então por que você não come carne? Opção minha. Opção minha. E parei de comer carne vermelha, eu não era espírita ainda. Foi antes. Entende? Mas o espírita pode comer carne? Pode. Deve comer carne? Não. Entendeu? Aquela pessoa que está com ácido úrico muito grande, ela pode comer carne? Pode. Ela deve comer carne? Não. Aquela pessoa que está com erisipela, ela pode comer carne? Pode. Deve? Não. Aquela pessoa que está com problemas sérios, gástricos, ela pode comer carne? Pode. Deve? Não. Compreendeu o que é proibir e o que é compreender? Então, a grande parte das religiões hoje leva as pessoas a perderem a fé raciocinada, lógica. E isso leva ao afastamento das religiões sérias e leva à busca por efeitos sem transformar em si a causa da problemática. Querem resultados materiais e dificilmente bem-estar espiritual. Dificilmente. Compreende isso? É precisamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se exigindo ao homem a renúncia ao raciocínio e ao livre-arbítrio, preciosos dons do Espírito. E contra esta fé, principalmente, que se levanta o incrédulo. Aí vem a incredulidade. Veja só, até no movimento da doutrina espírita, a questão
né? A questão tratamento virtual, fluidificação de água virtual. Você acredita que uma água pode ser fluidificada à distância? Na frente da sua televisão? Me perdoe, eu não acredito. Você pode receber uma energia de uma prece para te fortalecer a tomar uma atitude à distância? Pode. Eu acredito. Você pode fazer um tratamento à distância? Sim, nós podemos. E nossa casa faz, desde que tenha um da família aqui dentro. Né, dona Fátima? Sim? Dona Fátima está fazendo tratamento à distância. Um parente dela. Por quê? Porque o problema é espiritual. Lá envolve-se em desarmonia psíquica espiritual. Quando Dona Fátima vem, nossa, só não importa eu falar o nome da senhora não, né? Quando Dona Fátima vem, ela fez a ficha, a senhora faz um tratamento primeiro para a senhora se fortalecer. Quando você faz a ficha, na nossa casa é designado 4 espíritos para te ajudar. Entre 3 e 4. Ele vai te acompanhar, eles vão te acompanhar. Eles vão ajudar seu lar, sua família, seus filhos, seu trabalho material, sua vida, sua noite. Você já viu o tanto que começa a melhorar? Tudo parece que sua volta melhora. Não é, Maurício? Tudo melhora. Até emprego aparece, né? Aí, esses espíritos, então, estão te acompanhando. E quando você vem à nossa casa, durante essa palestra, você acha que acabou? O tratamento é só isso aqui de aprender o Evangelho? Não. Esses espíritos convenceu ou convence e chama aqueles espíritos que atormentam você, seu lar e sua família. E quando você se estende o tratamento a uma pessoa, por impossibilidade que ela não quer vir, por influência espiritual, por obsessões, por doenças, aí esses espíritos, que são mensageiros de Jesus Cristo, voluntários assim como nós, vão até a tua casa. Vão até aquela pessoa. E convida aqueles espíritos que estão obsediando a virem. E muitos chegam durante essa palestra. Alguns eu até percebo. Alguns sentam ao lado da pessoa e a pessoa começa a ficar meio inquieta, né? Aí começa a balançar o pé, começa a mexer a pé, começa a dar coceira para tudo quanto é lado, né? Alguns desses espíritos ficam ali de fora, ô fulano, vem em casa, ô fulano, vem, sai daí fulano. E a pessoa fica olhando para fora, a pessoa fica querendo olhar o relógio, saber a hora, e ela fica inquieta para ir embora. Porque esse espírito está lá fora chamando o nome dela. E os espíritos falam, vamos entrar, olha lá dentro, olha o tanto que é bom. Olha lá, tá vendo aquilo lá? Eu estava com você, olha o dia que ele está hoje. Você está todo machucado, ferido, doente, enfermo. Ah, não quero lá, deixa Jesus lá. Não, meu querido, vamos. E aí, 99% desses espíritos entram, melhoram. E o paciente melhora. Só que aí vem um detalhe, que eu quero que você compreenda isso. Não basta você melhorar e continuar ainda usando esta palavra na sua vida, assídia. Porque ao redor, no nosso meio, tem mais aí uns 20 bilhões de espíritos. Aqueles já estão lá na colônia, sendo evangelizados, estudando, preparando para a nova encarnação em algum lugar. Mas a pessoa não quis modificar. Ela atrai outros espíritos. Por isso que, passando-se o tempo, a pessoa vai voltando sintomas e piores. Entendeu aí? Entendeu? Foi aquilo que Jesus Cristo, que quando se expulsa um espírito e não edifica a casa, aquele espírito vai e retorna trazendo 7 outros. Compreendeu? O que faz-nos é a transformação moral. E não, sabe, o fingimento ou a aparência de um cristão. Todos vocês fazem o culto do Evangelho no lar? Não precisa me responder.
Então, se você não faz o culto do Evangelho no lar, o seu lar está com as portas abertas, espiritualmente falando. Você tem uma preocupação de pôr grades nas redes elétricas, alarmes, cadeados, talvez levanta uma, duas vezes para ver se a porta está trancada. Alguns põem escora na porta para que o ladrão não entre. Mas você não faz o culto do Evangelho no lar. As trevas entram. Ah, mas eu rezo aqui, olha, hora que vai para a cama, isso é obrigação, isso é dever. O culto do Evangelho no lar é criar uma proteção magnética ao teu derredor, da tua casa, do teu lar. Vou te contar um segredo que não é segredo. Até os vizinhos melhoram. Você tem aqueles vizinhos barulhentos, perturbadores, você começa a rezar, eles mudam tudo. Ou viajam. Ou muda a atitude. Ou morre. Se for da hora deles morrer, morre também. Entende? Então modifica-se. E dentro da tua casa tudo passa a dar certo. Nem lâmpada queima. Nem parede de racha. É contra essa fé, principalmente, que se levanta o incrédulo. E é ela que nos referimos quando dizemos que não se impõe. Não admitindo prova, ele deixa no espírito um vazio, em que nasce a dúvida. Olha aí, ó. Quando não se usa o raciocínio lógico, a capacidade intelectual, a inteligência, quando não se usa o livre-arbítrio, cria-se então uma dúvida, uma incerteza. A dúvida e a incerteza, ela vem junto com ela um filhinho que se chama medo. Está entendendo isso? E esses três faz desenvolver no ser a ansiedade. A ansiedade começa a movimentar a desarmonia e desagregar as forças energéticas em seus centros de forças. Arritmia cardíaca, dificuldades de digestão. Começa a fixar um fator energético em seu plexo, com dificuldades no esôfago. E começa com soluços, e começa sintomas de cheio, e aí vai desencadeando situações complexas no fígado, na vesícula, e que tudo isso, a passar de um tempo, passa a ter diagnósticos dos exames. Mas só depois de um tempo. Porque antes, a matéria, a energia ainda não transformou-se em matéria. A energia influenciou a matéria. Entendeu aí essa frase? A energia influenciou o seu coração. Então, seu coração acelera, diminui, estabiliza. Ainda você não tem problema cardíaco. A sua pressão sobe, desce. A pressão sobe, sobe, sobe e não baixa com medicamento. Leva-se alguns dias até você se asserenar. Compreende isso? Isso tudo está relacionado com a fé. Isso tudo está relacionado com crer. Então, tudo isso é os efeitos dessa pandemia chamada assídia. A humanidade está passando por essa enfermidade. E a assídia também ela tem um disfarce. Porque as pessoas passam a ficar muito ativas materialmente. Ela não tem tempo de orar. Ela não tem tempo de rezar. Ela não tem tempo de abrir a Bíblia. Ela não tem tempo de escutar as mensagens de Deus. Você sabia que a maior dificuldade que eu tenho como coordenador de tratamento é convencer a pessoa a obedecer o tratamento? Qual bem vai fazer para mim? O que eu vou ganhar com isso? Fama?
riqueza, patrimônio. Que diferença faz? Que diferença vai fazer para mim se você está com a dor lascada ou se você melhorou? Na minha vida prática, sendo prático. Qual é a diferença? Dizem que o capricorniano é extremamente prático, né? Eu acho que eu estou nesse extremo. Né? Quando eu mandava um filho escovar os dentes, ele não ia falar, você vai ou a coisa vai ficar feia. Sabe por quê? Porque se ele não fosse escovar o dente, quem que ia pagar? Eu. Ah, mas ele vai ter dor. Mas que importa a dor dele? A dor dele vai ser problema para mim. Porque vai pegar, ele se der uma dor 2 horas da manhã, eu vou ter que sair atrás de um plantão e pagar 10 vezes mais caro do que no dia normal. Então tu vai escovar ele agora, rapaz. Está compreendendo isso? Então, essa praticidade, ela é objetiva. Então você pergunta para você, eu quero um tratamento espiritual, eu quero melhorar, mas o que você está fazendo de prática para melhorar? Eu quero buscar Jesus, que Ele me auxilia, no meu lar, na minha casa, na minha família. E você no final de semana você enche a cara. No domingo você compra cerveja para fazer o almoço. E você quer que Jesus Cristo participe da sua cervejada. Aí você mata uma galinha ou mata compra aquelas carnes, faz um churrasco abençoado e pega todo mundo na mão e reza o Pai Nosso e depois cachaça e churrasco. E lá está Jesus. Por quê? Porque você praticou a assídia, porque você rezou antes de pecar, achando que está tudo bem. Olha as igrejas aí, o tanto de festa que elas fazem. Em nome de quem? Em nome de São não sei o quê, em nome de santo daquele, de santo daquilo, de não sei o quê. E nessas festas, o santo participa? Não. Participa a assídia. A mentira não é mentira. Não é mentira. É o disfarce. Compreende? Ele deixa no espírito um vazio em que nasce a dúvida. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, é clara. Não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem a certeza. E só se tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você anda em teu carro e respeita a sinalização do trânsito quando tem pardal, barreira eletrônica. Por quê? Porque você tem certeza que será multado. Entendeu aí? Então o que as religiões fazem em nós é lançar a incerteza que nós não precisamos cumprir as leis de Deus. Dando-nos uma facilidade de vida que cria a dependência religiosa desses núcleos denominados que praticam a assídia. Jesus veio para aqueles que querem ter vida, e vida em abundância. Não é assim que ele nos disse? Eu vim para que vós tereis vida, e vida em abundância. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si próprio? O que é a abundância? É você ser consciente de si mesmo. Entendeu aí? Não te adianta você conquistar um patrimônio invejável e você ter que ficar 4 horas, 2 ou 3 vezes por semana na hemodiálise. E assim por diante. E assim por diante. Eis porque não se dobra. Quando a gente compreende e tem certeza, não se dobra. Você diz assim, eu vou andar devagar agora, porque além desta indústria de multa maligna, os pardais, as barreiras eletrônicas, servem para educar a minha paciência. Então vou passar a andar de acordo com as placas e não com os pardais. E não com as barreiras eletrônicas. E você cria um hábito de dirigir tranquilamente. O que acontece com isso? Você chega sempre nos lugares mais cedo, ao invés de você correr demais e chega sempre atrasado. Por quê? Porque você passa a ser dono do seu tempo. E não brigando
lutando com o tempo. E sempre a luta é perder. Você não controla. Você não é dono do tempo. Mas você, aprendendo a administrar, tudo se faz de uma forma simples e ordeira. 24 horas do dia sobra horas para você descansar. Sobra hora para tudo. Por quê? Porque você não fica sobrecarregado. Você administra com toda a sabedoria. Olha só. Pois somente, ele diz, eis porque não se dobra. Pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Quantas vezes você teve que renegar as verdades que você acreditava nela? Quantas vezes você teve que negar a sua religião, a sua própria forma religiosa? Por quê? Porque você estava baseado em dogmas e não em fé esclarecida. Porque a fé esclarecida é inabalável em todas as épocas da humanidade. Por isso que as palavras de Jesus, eu sou a verdade. Ele não precisa modificar. As palavras dele não precisam correção, modificação. É a esse resultado que o Espiritismo conduz. Triunfando assim sobre a incredulidade. Todas as vezes que não encontra, preste atenção nessa frase, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interesseira. Olha só, o Espiritismo faculta-nos a capacidade da razão e da compreensão. Todas as vezes que nós deixamos de lado o nosso interesse e a nossa vaidade. Entende? Ah, não tem problema eu fazer isso. Não, você que está dizendo que não tem problema. Né? Ah, eu vou deixar para fazer o tratamento semana que vem, no ano que vem. Para mim, vai ter algum problema? Que problema tem? Para mim, você fazer tratamento ou não fazer? Me desculpa, não estou sendo sem educação não, viu gente? Isso é praticidade. E espero estar aqui no ano que vem. E no outro, no outro, no outro, no outro, no outro. Esse dia eu encontrei uma pessoa que falou assim, ah, mas eu não fui lá mais porque eu pensei que não estava funcionando. Eu falei, mas qual que é a lógica de você pensar que não está funcionando? Mas está lá. Como é que é? Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeito é. Só que agora está até melhor, um pouquinho, o ambiente. Meus bancos continuam os mesmos. E eu mudei um pouco também, porque agora tem até cabelo. Né, Raiz? Também, você lembra, né? Tá entendendo isso? Continua do mesmo jeito. Aí eu fui olhar a ficha dela, tinha 15 anos que ela não vinha aqui. Mas ela usou a assídia para entender, falou assim, eu não vou lá porque ela não está funcionando. Entendeu aí? Eu não vou lá porque não está funcionando. Mas por que eu não vou procurar saber se funciona não? Por quê? Porque eu não quero ir. E por que eu não quero ir? Por quê? Porque eu encontro oposição sistemática em meus interesses. Meu interesse não sabe ir para onde? Alguns gostam de clube, outros de shopping, outros de uma festa, outros de pescar, outros de viajar, outros de... Não importa, mas para centro espírita não é. Esse vida não é. Nem que seja ficar sentado, olhando para o dedão do pé, em frente a uma televisão e... Acho bonito. Frente à televisão e no celular. Não é assim muito. Assistir um filme fantástico. Uau, eu não sei, mas tem uma notícia no YouTube boa. Qual que é? Ela falava de outra coisa que eu não lembro o que é. Entendeu aí? A pessoa perde a noção de si, tempo e espaço. Seus diálogos são infrutíferos, suas conversas são infundadas, vazias. É a mesma coisa, você já pensou algum dia em mascar isopor? É o que vira na vida dessas pessoas. A vida vira como se mascasse isopor. Sem gosto, sem sentido. Entende isso? Faça um
introspecção na tua vida e faça as tuas escolhas. Você não precisa, olha, não precisa falar assim, ó, agora eu vou entrar dentro da caverna, vestir-me, né, de ermitão e vou passar a rezar 20 horas por dia, meditar 2 e dormir 2. Coordena tudo, dê a César o que é de a César o que é de César, desculpa, e a Deus o que é de Deus. Então faça as coisas do mundo, aproveita as coisas do mundo. Você tem dinheiro, aproveita seu dinheirinho, companheiro. Usa aquele dinheiro, uma parte dele, para ajudar pessoas que não têm. Né? Você já assistiu aquele stand-up de Milton Pinto, né, e Tom Carvalho, A Morte? Assiste lá, você vai ver o que eu estou falando. É piada, mas é extremamente bacana. É isso aí. Tá aí. Se você quer pesquisar mais, a Sídia, vai lá, pesquisa, suas nuances, sua disposição, porque nós estamos vivendo essa pandemia. E aí você faz suas escolhas. Né? E todas as vezes que você faz suas escolhas, quem que vai receber o fruto bendito ou amargo dela? É você mesmo. E as pessoas que te rodeiam. As pessoas colherão ali o resultado de suas escolhas. Mas uma coisa é inevitável. A dor que ocasionar, essa é só você que colhe. Essa não divide, não. Essa não tem como dividir. Essa aí é a hora que você queria dividir com alguém, mas não tem como. Não tem jeito. Essa é individual. Amém? Alguém quer falar algo? Perguntar algo? Dizer algo? Obrigado, Senhor, por esta noite fantástica. Obrigado, Senhor, por esta chama divina que acende em nossos corações a esperança da fé raciocinada e queima as futilidades da ilusão. Obrigado, Senhor, por esta casa santa que nos acolhe, por este templo maravilhoso onde faz-se a tua presença de amor. Obrigado, Senhor, pela dor, mestra bendita, professora maravilhosa, pois foi ela que nos trouxe a esta casa de amor. Obrigado, Senhor. Que possamos retornar aos nossos lares, levando tuas verdades no coração, a capacidade da compreensão em nosso cérebro e a decisão de transformação em nossa alma. E assim, amigo amado, em tuas mãos, nossas vidas entregamos, sob as bênçãos do teu amor, do teu evangelho, assim oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o seu coração. Agradeço pela presença santa de todos nessa casa de amor. E que Jesus Cristo nos fortaleça e nos ampare nessa grande busca e descoberta de nós mesmos sobre a luz da eternidade. Sábado, dia 11, nós faremos a distribuição dos kits de crianças. Todo ano nós fazemos, o mínimo são 200. Geralmente dá 300, 400, 500, 600, não importa. Nós doamos aquilo que nós temos condição, eu não me apego por números. Se temos condição de dar 200, dezembro, eu coloco como mínimo para como se fosse incentivar em uma meta material. Mas se tiver 2 também, é só 2, para mim não faz diferença. A gente não doa aquilo que não tem.
Então, convido vocês, se quiserem participar disso. Só que tem uma determinação, que nós temos uma disciplina, e eu vivo e trabalho muito sob a luz da disciplina cristã. Né? Então, é só, se as pessoas quiserem fazer bolo, que nós colocamos um bolo, um refrigerante, uma pitulinha, né, aqueles refrigerantes pequenos, seja Guaraná, seja, não importa, mas aqueles pequenos, suco, leite, todinho, não importa. O bolo, nós colocamos e balinhas, guloseimas, pirulito, chiclete, pipoca, skinny. Então, aqueles que quiserem contribuir, ajudar nesse kit, fique à vontade. Só que tem que trazer, né, quem frequenta só as reuniões públicas, tem que trazer até terça-feira que vem. Ainda tem sábado e terça para trazer. Aqueles que quiserem trazer o bolo, recebemos até sexta-feira, do dia 10. No sábado, mas eu quero trazer no sábado. Não dá. Não dá. Por que não dá? Porque nós já fizemos os kits. Sábado fica tudo pronto. Sábado, 7 horas da manhã, nós vamos fazer sopa, sacolas de verdura do Ceasa, terminando isso, limpeza da casa inteirinha e os kits das crianças. Terminamos ali 11, 11h30 da manhã. Almoçamos e voltamos 1 hora para poder continuar a parte da tarde. Então não dá, não é maldade nossa, é porque sai da nossa logística. Mas que quem quiser trazer na sexta, podem trazer. Ah, mas eu não posso vir durante a semana. Se quiser, quer doar? Traz terça, menos o bolo, porque o bolo não vai dar até sábado. É perigoso mofar, perder. Não é? Nós fazemos os bolos. Tem 10 bolos, corto 10 bolos em 20 pedaços, 200 pedaços. Pronto, é simples. Tem um bolo, eu corto 200 pedaços. Você está pensando que eu estou brincando? Não, é sério. Tem 200 bolos, vai um para cada um, não é? Compreende isso? É simples. Isso é igual esse dia, eu estava querendo saber quantos, você vê tanto que o trem é interessante. Falei, a IA me trollou, né? Falar igual os outros. Eu perguntei para a IA, né? Falei, quantas carretinhas é para 1 metro de areia? Ela falou assim, se a carretinha for um por um, seguir, é uma carretinha. Se a carretinha for assim, é 2. Se for assim, é 4. Eu falei, tá bom, entendi. Entendeu? Então é assim, se tem um bolo, corta 200 pedaços, põe 200 kits. Tem 20, corta em 10 pedaços, dá 200. Tem 50, corta em 4 pedaços, dá 200. Pronto, simples assim. Então não precisa sofrer com isso, né? Amém? Desculpa tomar o tempo de vocês. Muito obrigado. Fica com Deus.